Eu sou animada com esse texto. Talvez porque a guerra corre nas minhas veias. Então eu amo esse texto. Quando o Senhor me ensina uma estratégia, uma armadura, ou também quando Ele me confronta ou me corrige, eu me animo, porque eu falo, meu Deus, quem sou eu? De onde Ele me tirou? E hoje Ele vem se revelar a mim por meio dessa palavra. Eu lia e não entendia nada. E hoje eu leio e salta algo por trás da letra que entra em mim e faz alguma coisa lá dentro. Aí eu olho para onde Ele me tirou. Eu olho quem eu era, cega, surda, muda, inerte em relação ao mundo espiritual. E aí eu olho para um texto desse e vejo Deus fazendo, acorda, olha o que está escrito. Aí eu me animo, aí eu fico assim, sabe, animada. Eu não sei se você está também, mas se você não está, você vai ficar. Se você chegou aqui desanimado, eu quero te dizer que você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui querendo, dizendo, Espírito Santo, vem em mim que eu estou facinho. Diz assim Efésios 6: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Pai, eu quero em concordância com os teus filhos. Estende as tuas mãos, libera sobre a minha vida. Deus, eu me uno com eles, Pai. Eu me coloco aqui como um instrumento do Senhor, como um vaso, Senhor, que é barro, que é pó, que é sujeito à dor, à aflição, à angústia, mas que tem um entendimento, Pai. Eu tenho um entendimento que no Senhor eu alcanço esse revestimento que a Bíblia me promete. Então eu quero ser só teu vaso, Senhor. Cala minha alma. Cala. As minhas palavras não servem para edificar os meus irmãos. As minhas palavras não têm poder. O meu raciocínio é lixo, eu abro mão dele. Mas eu quero ser instrumento da sabedoria do alto. Eu quero ser instrumento da mensagem da cruz, da ressurreição do Cristo vivo. Então toma os meus lábios, eu sujeito ao Senhor essa mensagem. Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Por isso só o Senhor é digno de ser adorado, exaltado. Só a Ti é toda a honra, toda a glória e todo o poder. Edifica-nos aqui, Senhor. Flecha o coração dos teus filhos. Flecha o meu também. Como o Senhor já flechou com esse texto, flecha de novo, Senhor. Flecha o coração de quem está nos ouvindo online. Que essas palavras sejam como flechas incandescentes de fogo, atingindo o alvo, mexendo com a estrutura por dentro, mudando o interior, destruindo as estruturas velhas, fazendo nova todas as coisas, renovando a esperança, renovando o entendimento e fortalecendo, Senhor, a igreja nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês um ponto específico desse texto que tanto nos ensina, né? Talvez alguns já me ouviram falar nesse texto, porque há muitos anos atrás Deus me deu uma revelação de fé. Não, também não é tantos anos assim. Há um tempo.
E de vez em quando ele fala, palavra da fé. Aí eu falo, de novo, Jesus? Ele fala, de novo. E em cada vez que eu ministro sobre fé, tem um alvo, tem um objetivo. Às vezes vai atingir algumas pessoas, às vezes vai renovar outras. Mas sempre Deus me traz algo. Toda armadura é importante. Cada parte dela está constituída em Cristo e não em nós. O capacete é Ele, a couraça é Ele, a verdade é Ele, o escudo é Ele, as sandálias é Ele, é tudo Ele, por Ele e para Ele. Então cada uma dessas peças é Ele, nele, porque Ele forjou, mas nós damos uma resposta àquilo que Ele fez. E começa pelo entendimento. O capacete da salvação eu preciso entender. E em que momento eu preciso usar, ou discernir em que momento que ele está saindo e meus pensamentos estão sendo atacados. Ele diz que essa armadura, ela tem um propósito, é para que eu atravesse dias maus. Ele diz que essa armadura é para um tempo oportuno, que eu preciso ficar firme. Inclusive nas regiões celestiais, contra as ciladas do diabo. Mas não só contra os meus inimigos. É contra, às vezes, eu mesmo. E aquilo que em mim me atrapalha de exercer a fé. Mas eu quero dar ênfase no escudo da fé. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar 3 coisas sobre fé nessa noite. E eu quero trazer um entendimento. Eu até queria pregar outras coisas. Eu até pensei em pregar outras coisas relacionadas a esse momento, aquilo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor falou, agora não, vai ter o dia. Agora o meu povo precisa entender o que é fé, ou relembrar o que é fé. Eu preciso de uma igreja que tenha o entendimento nesses dias, de quem eu sou, e de o que é fé em Jesus Cristo. Eu falei, amém, Senhor. Deus me livre de pregar o que eu quero, não vai edificar nada. Então a mensagem que eu queria pregar, outro dia Jesus me libera. E aí eu compartilho a experiência. Para hoje não deu. Então, engraçado que ele diz assim, ó. É um revestimento que ele nos diz, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder, para que possais estar firmes. E aí ele fala de um tal de dias maus. Ele diz que essa armadura é sobretudo para vencer e estar firmes nele no dia mau. Então, queridos, aqui não é assim a profecia da maldição, ou assim da coisa ruim. Está escrito que teriam dias maus. E Jesus disse assim, ó, no mundo você tem aflição. Mas ele só falou assim, tem bom ânimo, eu venci. Eu estou com você, você vai vencer também. Então eu preciso entender níveis de dias maus. Às vezes o dia mau, tem várias vezes que eu preguei esse texto queimando por dias maus em casamentos que estavam à beira do divórcio. Aí eu falava um pouco de fé, voltava para o casamento, né? Causas de uma família. Às vezes o dia mau vem quando uma enfermidade assola, um câncer chega sem anunciar, sem pedir permissão, invade uma casa, um corpo e tudo parece que desmorona. Porque é nesse dia que eu preciso ter um entendimento genuíno, verdadeiro e bíblico de quem é Jesus e da fé que eu falo que tenho nele. Porque, queridos, no dia bom eu não preciso entender tanto sobre fé. O dia bom é fácil declarar fé, é fácil dizer eu sou crente. Mas ele anunciou que tem dias maus. E esse tempo é um tempo de dias maus coletivo. Esse tempo a causa pessoal ficou pequena. Esse tempo, a causa financeira de algum, o trabalho que perdeu de outro, um problema particular ficou pequeno, perto daquilo que se instalou. Mas Jesus, ele já deixou anunciado, e eu vou te dizer, eu falei de manhã e vou falar de novo. Eu me converti e fui cuidada no início da conversão por um pastor, bem assim, já numa idade avançada. E ele tinha uma experiência, uma bagagem. E ele falava assim,
Sabe o que eu temo na geração de vocês? Eu falei, por quê? Nossa. Ele falava, não, essa geração jovem, que vai assumir o meu lugar, que vai assumir o lugar dos meus colegas de seminário. Eu temo algo, vocês... não sei se vocês estão prontos. Porque anunciam que vai ficar bom. Eu temo isso, porque é mentira. Ele olhava para mim e falava, Janete, não vai melhorar. Se a Bíblia for verdade, nós vamos atravessar dias muito piores. E vai ter um tempo que vai ser uma coisa atrás da outra. Porque tem que cumprir. Porque Apocalipse tem que cumprir. Então vai chegando, vai chegando. Naquele tempo eu não focava muito nisso, porque eu estava numa fase romântica com Jesus e com o Evangelho. Então para que pensar nisso? Mas quando a gente vai amadurecendo em fé, quando Deus vai permitindo situações, você vai parando para lembrar, puxa, meu pastor tinha razão. Aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que falou tal coisa tinha razão. Então esses dias, queridos, é bíblico. Às vezes é um dia mau pessoal, familiar, de uma cidade, de um estado. Às vezes é um dia mau de uma nação. O Jorge abriu o culto hoje aqui falando sobre o planeta, né? Então os dias são maus, mas isso estava previsto e Jesus nos preparou para isso. Ele deixou armas, Ele deixou entendimentos, Ele nos construiu para esses dias, Ele nos forjou, Ele tem nos forjado para esses dias. Então quem entra na palavra e não escolhe só o texto bom, ele vai entender que esses dias são dias que fazem parte do cumprimento de todas as coisas. Então, esses dias são dias maus coletivos. Mas esse texto diz assim, ó, nesses dias eu preciso estar firme, revestido. Eu não posso cair nas ciladas. E o que são essas ciladas? Eu poderia falar de várias coisas que são as ciladas. Mas hoje eu quero focar em uma cilada no dia mau. Tirar os olhos de Jesus. Se eu e você tirarmos os olhos de Jesus, da obra de redenção, do que Ele já consumou no dia mau, tudo esmurece. Por isso que eu preciso entender o que é fé. Então eu quero falar sobre 3 coisas. Primeiro eu quero falar sobre o que é fé. Eu quero rever com você o que é fé, porque Ele deixou bem claro na Bíblia sobre o que é fé. Então vamos definir primeiro o que é fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento da coisa que eu estou esperando. Não é do que eu estou vendo. É daquilo que eu espero. E é a prova daquilo que eu não vejo. Você não está vendo. Se você andar por fé no dia mau, ou em qualquer dia, mas eu vou potencializar o dia mau, pelo que você vê, você esmurece. Porque ele diz que não é pelo que você vê, não é por caminhar em vista, é pelo que eu sei e tenho convicção que não está no mundo físico, mas que vem a existir do espiritual para o físico. Então a primeira coisa, isso é fé. A fé, ela tem um consumador. Por que eu não posso tirar os olhos de Jesus? Hebreus 12 diz que Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Então não existe fé sem firmeza em Jesus. O que é fé? A Bíblia diz que a fé não vem de nós mesmos. Gente, não é assim, eu tenho fé. Claro que a gente usa essa palavra, eu uso também. Mas o entendimento precisa ser qual? Eu tenho fé porque Ele conquistou isso. Ele tem algo que é firmado, foi consumado, está consumado. E Ele plantou em mim uma medida de fé. Então eu digo, eu tenho fé, eu posso declarar, mas o meu entendimento é sabendo que ela não vem de mim. Porque se sobrar só a minha humanidade, eu estremeço, esmureço e desfaleço. Porque se eu confiar em algum momento na minha humanidade, se em algum momento eu olhar para um dia que eu estava forte, no dia mau não serve. Por isso que eu preciso entender.
Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Ele deu uma medida para cada um. A fé não vem de mim. Por isso que falar de fé é falar de Jesus. Falar de fé é falar de relacionamento com Jesus. Falar de fé é falar de confiança no que está escrito, mesmo que eu não veja. Uma fé firmada para esses dias é uma fé daquilo que a gente lê e confia, sem pedir explicação. É confiar no que está por trás do texto, entende? E deixar aquilo entrar em você e dizer: eu rompo, eu ando, eu avanço, confiando que você me deu fé para o dia mau, que você lá na cruz consumou todas as coisas e soprou uma medida dentro de mim, e nunca mais eu fui a mesma depois que eu nasci de novo. É você dizer: nunca mais eu fui o mesmo depois que eu nasci de novo, porque agora minha alma não me governa, o meu corpo não diz quem eu sou, é o meu espírito debaixo do teu espírito que lança em mim uma convicção que está arraigada. Eu estou junto e não abro, eu estou misturada com Jesus e não abro, eu estou cheia do Espírito Santo e não abro. Eu com Ele estou me misturando e virando um só. O mais perto disso é ser uma só carne no casamento, falando da terra. O exemplo mais próximo para explicar a fé com Jesus é o casamento. Quando eu não tinha Jesus, eu não tinha noção do que era ser uma só carne com meu esposo. Eu não entendia nada disso no campo espiritual. Mas quando eu me converti, eu fui sendo trabalhada por Deus, e Deus foi me ensinando esse negócio de ser um só. E aí aos poucos eu fui entendendo que no espírito, no alinhamento, na obediência, no sofrimento, porque gente, processo para fazer homem e mulher um só, dói. Mas dói que te imprensa. Porque assim, eu tinha o meu direito de pensar, e quando Deus falava: agora você vai se submeter, eu era boa de argumento. Assim, né? Meu filho estuda direito. Eu falo: você pegou o legado da mãe, meu filho, você vai dar um bom advogado. Então assim, comigo é difícil, né? E o Luzineu quieto, eu falo 5.000 palavras, ou 10.000, ele fala 1.000 a cada 10.000 minha. Então assim, enquanto ele pensava em falar, eu já tinha 50 argumentos na mesa. Jesus quebrou. Falou: vem cá, vou te ensinar. Vou te ensinar que nada disso para mim tem valor. Bom, onde que eu quero chegar? Eu fui aprendendo a ser uma só com Ele, a ponto de isso for se misturando tanto. Convivência, tempo de casamento, mas acima de tudo, o tratamento de Jesus, que hoje a gente se sente uma só carne. Então o nosso olhar ministra um ao outro. Uma palavra por telefone chega dentro de mim e eu entendo o que ele quer dizer. Às vezes, um sinal da minha cabeça, ele entende o que eu não estou concordando. Então isso é um tratamento. O que tem a ver, pastora, com fé? É com Jesus é assim, só que em outro nível, é lógico. Eu estou usando o nível do casamento para que a gente possa entender melhor. Então, com Jesus, você se converte a criança, bebê. Aí você vai crescendo um pouquinho, Ele vai te ensinando, Ele vai te mudando. Aí, assim, tem aquele ponto, né, do primeiro amor, assim, que você está romântico com Jesus. É só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Você fala, Ele responde, só vitória. Aí Ele está lá e falando assim: deixa, meu bebê, daqui mais um pouquinho eu vou soltar uma prova. Aí eu vou ensiná-la. E aí vem a primeira prova, parece que vem uma decepção, assim, não sei se você passou por isso. A primeira vez que Deus me corrigiu, eu desmaiei. Porque eu vinha só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Amor, amor, amor. De repente, quando Ele me deu a primeira correção, a Bíblia diz: não desmaiei. Eu vivi aquilo, eu desmaiei. Eu corri para o meu pastor e falei: como é que Deus tem coragem de falar assim comigo? Mas aí o que acontece? Nesses tempos, nesses momentos,
eu vou começando a ser um só com Ele, eu vou me misturando. Porque aí a gente tem uns embates, tem uns momentos que a gente tem uns embates, a gente reclama, a gente pergunta por quê? Criança. Por quê? Por quê, Senhor? Não estou entendendo. A gente às vezes põe Deus na parede. Mas eu oro, mas eu jejuo, põe Deus na parede. Aí Ele fala, não é assim, você ainda não entendeu. Vamos caminhar mais um pouco. Aí vem outra situação, Ele prova a sua fé de novo. Aí você começa a se misturar com Ele, se misturar com eles. Qual é o objetivo? Chegar um dia em que você está tão misturado, você está tão um só, por meio do Espírito, porque Ele foi, mas Ele enviou. Você está tão dentro, que assim a sua alma esmurece, mas dentro de você tem um Espírito vivificado, que fala assim, olha para o alto, olha para o que eu fiz, olha para o que eu já te perdoei, olha para o meu amor, olha para a minha compaixão. Aí você marcha mais um pouco. Fé. Eu não sei qual nível de fé você está, porque provavelmente nós estamos em níveis diferentes, em momentos diferentes, cada um tem tempo de conversão diferente. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai usar situações para sacudir sua fé e também para te ensinar. E não é para te desanimar, é para dizer assim, ó, vou te ensinar a ser assim, ó, misturado comigo. Daqui um pouco, você vai caminhar mais um pouco. E Ele vai dizer assim, ó, sacudi você, mas dessa vez você foi mais firme. E o que Ele está dizendo aqui? Fica firme no dia mau. Queridos, eu quero te dizer que essa é uma igreja que tem caminhado buscando o processo. Não é uma igreja que tem afrouxado e dito, Deus, eu não quero passar, ou esperneado. Não, nós temos ensinado, vocês têm nos ensinado, nós juntos temos aprendido lições aqui. Eu estou aqui em Campo Grande desde 2013, eu nunca congreguei em outra igreja. Desde que eu entrei na Igreja Atos de Justiça, desde a primeira vez eu escuto falar de santificação, de prosseguir em adoração, de intimidade, de se preparar. E o que nos prepara? Processos. O dia mau me prepara, o dia mau te prepara. Não é o que passamos, é como passamos. Não é o que está sobre a terra, sobre todos. O sol está sobre todos, a chuva está sobre todos. Então quando vem uma peste, vem sobre todos. Não é isso que nos muda, no sentido de nos desvirtuar da fé. Isso muda em nós, porque é mais um processo e vai transformar. Todo processo te corrige, todo processo te trata, todo processo te cura. E quando você passa, o que é o importante, Ele diz, mais um passo, filha. Mais um passo, filho. Atravessaram. Tá. Eu estou saindo tudo aqui da mensagem, mas amém. A fé ela não pode ser psicológica. A fé psicológica não serve para o dia mau. Pastor, e tem fé psicológica? Tem. Se você já leu algum livro de autoajuda, você sabe o que é fé psicológica. Potencializar a sua mente. Mandar palavra positiva. Tem tantas terapias de fé psicológica, né? Tantas terapias ensinando uma fé que é construída em você. Na mudança de mente, mas não pela palavra, na mudança de mente por você. Você é o cara, você manda mensagem, você é a pessoa firme. Essa fé não é de Jesus, não. Porque a fé psicológica, na hora que o corpo está fraco, que a alma se turba, ela não serve, vira pó. A fé não pode ser religiosa. Pastor, e tem fé religiosa? Tem. Como que é a fé religiosa? Crente sabe ter fé religiosa, se ele não tiver cuidado. Crente sabe espiritualizar o que não é para espiritualizar. Então, como que é a fé religiosa? Eu tenho a fé na oração da água santa, mas eu não entendo quem santifica a água. Aí eu me apego ao copo da água benta. Eu me apego à oração de alguém que tem oração forte.
Eu me apego a pessoas, eu me apego a objetos, eu me apego a sistema. Não. Essa é uma fé religiosa. Na hora do dia mau, essa fé desmorona. Essa fé é aniquilada como pó. Ela não serve para te sustentar no dia mau. A fé não pode ser psicológica nem religiosa. Segunda coisa que eu quero falar sobre fé. Uma vez que eu e você entendemos o que é fé. Fé é Jesus. Inabalável Jesus. Segunda coisa, a fé é provada. Agora aqui é um texto que eu corri dele muito tempo. Talvez por isso que eu sempre volto para refletir nele. Porque eu demorei em encarar esse texto. Eu quero que você abra comigo 1 Pedro, capítulo 1. Eu fugi desse texto por muito tempo. Eu preferia não querer entender. 1 Pedro 1. Se você pode abrir, né, ou ligar, eu vou esperar um pouquinho. Olha só o que diz. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que Ele nos gerou, queridos? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Então, ponto. Daqui um pouquinho eu continuo, deixa eu falar um pouquinho. Ele está dizendo assim, ó, na cruz, na ressurreição, Ele te gerou algo. O que Ele gerou? Uma herança incorruptível e incontaminada, não é aqui na terra. É a Canaã espiritual. Então Ele está dizendo assim, ó, eu te gerei para uma nova vida. Uma viva esperança de algo que é incorruptível, que não se contamina, mas também não está aqui. Ele está dizendo assim, ó, não pode murchar, está guardada no céu para você. É algo preciosíssimo. E mediante a fé, você está guardado na virtude de Deus para a salvação. Está prestes a se revelar no último tempo. Essa geração está bem mais perto. Mas aí ele muda o rumo da conversa. Até aqui está bom. Até aqui está me dando esperança. Uma herança incorruptível. Não se contamina, não pode murchar. Que coisa maravilhosa. Mas a partir daqui ele muda. Aí ele fala assim, ó. Você grandemente se alegra. Ainda, gente, quando você vê a palavra ainda, porém, mas, você fala, mas tem uma condição. Porém, ainda que, quando tem essas palavras na Bíblia, salta os seus olhos, volta e lê de novo. Aí ele diz assim, ainda que, agora quando? Na terra. Não chegou o tempo da herança incorruptível. Não chegou o corpo revestido de glória. Não chegou o paraíso ou a cidade santa. Não chegou. Ele está dizendo agora. Então agora nessa vida aqui na terra importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Diz assim, importa. Fala, importa. E é necessário. Gente, ele considerou importante, mas não foi só isso. Ele diz é necessário, precisa, tem que passar por várias tentações. Aí ele vai dar a finalidade. Ele fala para. Toda vez que fala para, está mostrando a finalidade. Por quê? Está explicando. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele vai dizer, precisa ter um crescimento.
O alvo é a herança eterna. Lá não tem lágrima, lá não tem dor, lá não tem choro, lá tem uma promessa que todo mundo vai conviver com todo mundo. Lá não vai ter placa, divisão. Só que ele diz que para alcançar esse lugar, agora, eu preciso passar por várias tentações. Eu preciso entender que ele vai provar a minha fé, que é importante que ela seja provada, como o ouro que perece é provado no fogo. Então, gente, no dia mau, o fogo intensifica. A temperatura sobe. Gente, eu já tive tantas lições com esse negócio de fogo. Eu lembro um dia que eu vinha fazendo uma viagem. Eu passei uma tribulação tão grande, mas também ao mesmo tempo tão sem sentido. Assim, começou com uma coisa, o pneu do meu carro estourou numa via que eu pagava pedágios absurdos, com um ferro que estava perdido lá no meio. Aí eu falei, não, eu não passei num ferro, não estourou o pneu. Aí veio, não tinha socorro, não tinha celular. Quando o socorro chegou, eles falaram assim, bom, a gente tem o dever de pagar a senhora, mas a senhora tem que fazer um processo, então a senhora vai ter que ir. Se complicou tudo, aquele pneu ficava mais caro do que eu pagar outro. Aí foi, até vir alguém para me ajudar, a situação e tal. Mas foi uma tribulação, assim, que tirou a minha alma do lugar. Parece pequeno, mas na hora da prática, foi difícil, eu sozinha. E aí eu falando, Jesus, é difícil a gente segurar a boca nesse dia. E eu falando internamente com Jesus, né, para não murmurar, suando assim, transpirando, aquele dilema. Aí eu cheguei em casa e falei, bom, eu ainda vou achar força, né, para dizer que eu sou crente, vou para a igreja, não vou arredar por causa da tribulação que eu passei. Falei, vou para a igreja. Vou lá, né? Se eu chorar, choro lá, já volto aliviada. Cheguei, né? Igreja lá Nazarã. Aí um pastor, no dia eu falei assim, não sei se ele é agraciado pelo ministério profético ou se ele é infeliz de me dar essa palavra nesse momento, mas me deu um misto assim, né? Meu amigo, meu querido, olhou para mim e falou, varoa! Só pela palavra você já sabe quem é. Ô varoa! É importante que aumente a temperatura do fogo, porque é nessa hora que ele está te construindo. Eu falei, Ele falou assim, Deus está aumentando a temperatura, porque Ele precisa que esses momentos provem você. Gente, aquele dia me deu uma indignação santa. Mas aí o Espírito veio e falou, se humilha. Aí veio o choro, né? Porque é tudo rápido assim. Dentro de 1 minuto você passa por tudo isso dentro de você. Aí eu fui sim. E chorando, né? Falei, me resta receber. É um exemplo tão pequenininho, mas o que eu quero dizer para você? Ele diz assim, é importante passar por várias tentações. Às vezes a tentação vai ser pequena. Tem dia que o fogo intensifica e a tentação é maior. Mas tem um objetivo. Quando que a fé se faz o seu escudo? Quando você passa o dia da prova da fé olhando para Jesus. O que isso vai fazer com você? Isso vai te moldar. Isso vai te ensinar lições. Isso vai te fazer olhar que Jesus está com você nesse dia. E que você é pequeno, mas que Ele é grande. Sabe, queridos, Jesus, Ele tinha um jeitão assim, às vezes, que era engraçado. Eu fico achando engraçado, às vezes as pessoas falam, Jesus, amor, amor. E eu falo, é mesmo, um olhar dele ministra o amor. Mas aí na hora da prova, acabou o Jesus amoroso. É um sentimento dentro da pessoa que Deus é vingativo. Deus é irado, Deus está tratando doído demais. Aí eu olho e digo assim, a gente esquece de alguns textos no dia mau. Um dia Jesus saiu com os discípulos e falou, vamos aqui no barco. No meio do caminho levantou a tempestade.
Mas eles não esperavam por aquilo, porque Jesus estava ali, né? Estou com Jesus, o cara que cura. O cego vê, o Lázaro ressuscita depois de 4 dias, o pão multiplica. Que tempestade, eles não contavam com a astúcia. Mas queridos, no meio do caminho, olha só. Jesus está aqui, ó. Olha. Tinha uma margem lá. Você lembra o que tinha do outro lado da margem? Aqui, ó. Tinha uma cidade, Gadara. Aqui tinha um gadareno tocando terror. Aqui tinha um gadareno com tantas legiões de demônio açoitando a cidade inteira. Um tribulado correntava ele, soltava. Tocava o terror no cemitério. Aqui era um território tomado por uma potestade, assolando um homem, uma cidade. E Jesus está lá. E falou para os discípulos: vamos ali. Vamos ali, entra aqui no barco. Jesus te chama para dar umas voltinhas. Você não sabe o que tem do outro lado. E nem o que tem no caminho. Aí ele fica olhando. Você confia e vai? Ou você não vai? Gente, nesse dia mau, Jesus está olhando. Você vai continuar me adorando ou não? Você vai para o culto ou você está esmurecido em casa? Você vai botar uma palavra de edificar ou você vai abandonar a fé? Ele está olhando tudo. E ele está aqui. Vamos. Cadê uns discípulos? Cadê o povo do louvor? Vem me ajudar a pregar. Vem Bruno, vem Juninho, vem Jefferson, vem me ajudar a pregar, vem Kim, vem. Ó, só discípulo firmado, ó, tudo gente de rocha. Eu tô falando, ó, do povo alicerçado em fé, não é? Amém. Tá aqui, é uns poucos discípulos aqui, mas já dá para apresentar. Muito bem. E Jesus está e fala assim: e aí, vamos ali dar uma voltinha? Mas aí o primeiro pensamento, romantizado, né? Jesus é o cara. Puxa, claro que eu vou. Vai ter multiplicação de pão. 2 peixes ainda sobra, 5.000 come. Eu estou dentro do barco. É ou não é? Vai ter gente curando, o aleijado andando, o cego vendo, o surdo ouvindo. Ah, eu estou dentro. Tá toda a galera aqui. Anima assim. Isso. Então tudo aqui, ó, animado. E Jesus fala: bora, entra aqui tudo no barco. Aí eles entram. Vamos, eu também sou discípulo, viu? Não sou Jesus não, só estou narrando. Eu sou discípulo também. Vamos. E chega aqui. Vamos aqui até no microfone. Chega aqui no meio. O percurso muda. O barco começa a dar uma balançada. Um já olha para o outro, fala: trem esquisito, né? O vento sopra. Aí um faz assim, né? Balança. Aí já olha um para o outro. Aí eles olham para o cara da fé, porque fez o convite. O homem está dormindo, a cabeça recostada no sono. O mestre, né? O chefe da tropa, o general da guerra, dormindo. E eles lá, de pouquinho, um pouco mais de vento, o coraçãozinho, ó. Aí daqui a pouco, menino, vem aquela tempestade. Aí, gente, eu não sei, porque eu não tenho tanta experiência com o mar, mas eu fico pensando que deve ser assombroso. Porque assim, o vento, um barco e água, e a tempestade, eu fico pensando assim, das minhas poucas experiências com o mar, eu falo: tudo bem que era um lago assim, né? Muito singelo, mas aquilo lá eu já pesquisei. A hora que vem a tempestade, parece um mar enfurecido. Queridos, no dia mau, Ele não deixou de ter te feito o convite. Ele é o mesmo que te convidou. O dia que a angústia entra no teu coração, Juninho, o dia, Jefferson, que a tribulação quer te tirar do lugar, não quer dizer que Ele deixou de te convidar. Ele é o mesmo que te fez o convite. Ele é o mesmo que te chamou para adorar o dia que tudo dá errado,
ou que parece que está dando errado, porque você que não está vendo que está certo, está alinhado, que a vontade dele é perfeita, você não está entendendo, mas ele continua sendo o mesmo, ele continua do mesmo jeito no barco. Gente, ele levou o limite da prova da fé. E aí, ó a cena, começaram a reclamar. Mestre, mestre, reclama, reclama. Vai afundar. Não te importa que pereçamos, o Senhor vai me deixar afundar? E Jesus está lá dormindo. O Senhor vai deixar a gente perecer, está acabando tudo aqui. Nós vamos ser varridos pela enfermidade. Já deu assim, gente, um baixo astral. E Jesus levantou do sono, olhou para eles. Gente, no meio da caminhada, Ele vai confrontar a sua fé, para ver onde ela está firmada. Se a sua fé for circunstancial, você vai passar mico e vergonha com Ele. Uai, pastora, por quê? Porque se a sua fé for só para o dia bom, agora você não tem fé na hora do dia mau. Se a sua fé for só para a hora que tudo vai bem, ou que tudo vai mal, por que tudo vai mal? Porque na hora que tudo vai mal, você clama, mas se Ele não te responder, se Ele resolver dormir mais um minuto, você vai desacreditar que Ele está no barco. E em meio, deu uma tribulação, o Bruno se escapou, era para o Bruno estar aqui, Bruno. Deu uma tribulação, agitou a alma, o corpo pereceu e o medo veio. Aí veio o confronto. Ele olhou e falou assim: ei, por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Não estou entendendo. Qual o seu nível de fé para esse dia? Eu não te preparei não até aqui? Agora você vai se perder em quem você é? Você vai esquecer da sua identidade em mim? Você perde a sua identidade no dia mau? Você esquece quem você é? Você esquece quem eu sou? No dia mau acaba tudo. No dia mau eu me perco em quem eu sou na filiação. No dia mau eu esqueço que Ele nunca me deixou só. No dia mau eu esqueço que a fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu sigo crendo e que está escrito. Ele confrontou os discípulos. Queridos, deixa eu te dizer, Ele podia ter impedido aquela tempestade, sim ou não? Ele podia ter livrado os discípulos de passar aquela experiência. Olha a expectativa deles, vinham cheios de gás, vão entrar no barco, multiplicação de pão, milagre, cura, a bênção. Jesus podia ter poupado? Podia. Porque quando Ele confrontou a timidez, quando Ele confrontou o medo, quando Ele confrontou a insegurança, imediatamente, Ele muito tranquilo de si, poderoso, majestoso, Rei, levanta e fala para aquele vento todo: Passar pela tempestade nunca limitou o poder de Deus. Porque diante de qualquer tribulação, vendaval, levante, enfermidade, vírus, inferno que se levanta, potestade, principado, guerra nos ares, tudo isso tem. Mas diante disso, só precisa que Ele se levante e faça assim, ó: mar, aquieta-te. Tempestade, cala. Vento, cessa teu barulho. Só precisa disso. Mas Ele precisava confrontar, senão não ia amadurecer, senão não ia trocar de nível. O que estava acontecendo ali naquela travessia? Não sei se você já parou para ver. Qual era o alvo? Gadara. Qual era o alvo? Libertação de uma cidade atribulada por uma potestade de demônios. E aqui, o medo tentou atacar para não chegar lá. A timidez tentou parar para não chegar lá.
E Jesus estava ensinando o que? Eu vou te ensinar como que eu estou vencendo. Jesus na calmaria, sem medo, exercendo a fé, porque o confronto aqui foi de fé. Ele confrontou a fé dos discípulos. Quando ele mostrou que a fé dele no Pai era inabalável, ele estava vencendo a potestade de Gadara. Aquela tempestade, ali Jesus já estava confrontando os demônios que iam se render. Aquele homem chegou diante de Jesus rendido, pedindo permissão para ir para os porcos, porque aqui Jesus venceu. Na hora do vento, Jesus ganhou autoridade para expulsar os demônios. A autoridade veio do Pai, por meio do Espírito. Porque o problema não é a tempestade, é como você atravessa ela. O problema não é a dor, é como você passa por ela. O problema não é o que o corpo padece, é como você atravessa aquele momento. No Provérbios 24 está dizendo assim, ó: se no dia da angústia você se mostrar frouxo, aí é que você não tem força. Abre lá para você ver. Quem quiser. Provérbios 24, não sai daí não. Vocês estão me ajudando a pregar. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, porque aí o inimigo te intimida. Jesus estava mostrando isso. Por que ele estava dormindo? Deixou passar um aperto. Por que ele deixou um pouquinho o barco balançar, um pouco de água entrar? Para ensinar que nessa hora eu não posso ser frouxo. Que nessa hora nada pode calar minha adoração. Que nessa hora eu preciso quebrar o meu vaso. Que nessa hora eu preciso entender que vale a pena pagar o preço pela presença dEle. Que eu continuo desejando Ele. Tá fogo, tem água, tem tempestade, mas eu ainda quero o Senhor. Eu te quero mais que nunca. Eu continuo te desejando, Jesus. Continuo te desejando, Rei. O barco balança, o vento me assusta. Mas a tua presença me ensina, a tua presença me ama. Quando eles aceitaram o confronto, receberam a segurança. Quando eles aceitaram o confronto, eles receberam o amor que lança fora o medo. Quando eles aceitaram o confronto, porque antes deles receberem o confronto, qual que eram os questionamentos? Por que eu estou passando isso? Eu não estou com o rei? Aí você confronta o seu orgulho. Você é melhor do que alguém porque tem a revelação de Jesus? Não nesse sentido. Nós não somos melhores do que as pessoas que não têm Jesus. Agora em Cristo nós nos tornamos melhores por causa da habitação dele em nós. Essa é a diferença. A diferença é que ele não diz que a igreja seria privilegiada no dia que o mundo sofreria o mal. A diferença é que ele diz: eu vou estar com vocês, vocês me enxergam, vocês me entendem, eu vou fortalecer vocês. Mas o questionamento aqui, poderia ser algumas perguntas. Vim na furada, o barco da furada. Vim no chamado errado. Aqui, os questionamentos eram assim. Jesus ficou, doido. Ele estava sem direção, ele não orou para essa missão. É ou não é? Não, ele estava sem direção, ele não orou não. Porque como que a gente saiu, a tempestade pegou? Sabe qual que era o questionamento aqui, Deus abandonou Jesus e nós. Deus está irado com nós, está mandando vento. Aqui, os questionamentos, a minhoquinha na cabeça era de juízo. Era de tudo quanto é coisa, era de culpa, medo, tudo quanto é sentimento invadiu. E Jesus estava olhando, dizendo: eles não estão entendendo. Eu estou vencendo Gadara. Eu estou vencendo o principado de Gadara. Eu estou ensinando eles, eu estou forjando eles para levá-los a um lugar de conquista. Mas aí quando eles recebem o confronto,
Então Jesus faz assim, ó. Vento, cumpriu sua missão. Para. Aí eu gosto tanto quando Jesus se coloca diante dessa tempestade e fala: mar, aquieta-te. Eu garanto que ele não precisou nem gritar. Porque quem tem autoridade, ele libera e o vento se dobra. A praga se dobra. Se dobra. O que é um vírus perto de um comando de Jesus? Nada. Ele se desfaz. Mas antes disso, precisava ter uma resposta. Qual era a resposta dos discípulos? Qual é a resposta da igreja para esse tempo? Receber o confronto, deixar a sua fé ser provada, se arrepender se tiver maus caminhos para se arrepender, receber os confrontos daquilo que Jesus está fazendo. E aí ele acalma a tempestade. E aí ele fala: bora, vamos. Então vamos lá. Aí vem todo mundo assim, né, desconfiado. Será que o vento vai vir de novo? Será que eu vou, não vou? Será que eu fico em casa ou eu volto para ir? E aí chega aqui. Aqui, gente, do outro lado da margem, chega quem não afrouxa no dia mau. No outro lado da margem, vive o milagre de ver uma cidade liberta. Quem se permanece crendo no dia mau. Aqui em Gadara, é para aqueles que entendem quem Jesus é. Vai ficar pelo caminho os frouxos, com todo respeito. Vai ficar pelo caminho os incrédulos. Vai ficar pelo caminho que não aguenta fogo. Vai ficar pelo caminho o orgulhoso que não se humilha e não se rende ao processo. Vai ficar pelo caminho aquele que se acha que Jesus tem que dar muitas explicações. Aquele que não quer passar por provas. Vai ficar pelo caminho aquele que rejeita viver a vontade de Deus no dia mau. Porque no dia mau também é vontade de Deus, ou permissão de Deus. Deus abençoe vocês, obrigada. Fé não está ligada ao que eu acho e eu penso. Está ligado àquilo que Ele é. E quando eu olho para Ele, eu sigo crendo. Essa é a igreja corajosa que Ele conta nesse tempo. Pastora, o que esse dia de tribulação aí, de tentação, produz em nós? Arrependimento, caminho de volta. O que esses dias estão produzindo em mim? Eu não posso falar isso para você, porque eu não estou no seu coração, eu não estou dentro de você. Talvez você se identifique com o que eu vou falar. Então essa palavra é cada um se examina a si mesmo. O que esses dias estão produzindo em mim? Primeira coisa, íntima compaixão. Deus está me ensinando a amar. Porque no momento que o meu barco balançou e veio um vento para mim, Deus me mostrou alguém ao lado com um vendaval muito pior. O que isso está produzindo em mim? Arrependimento. Do que, pastora? Porque eu poderia ter abraçado a causa da Itália. Minhas orações foram superficiais. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas eu não chorei a dor. Eu vi pela televisão. Eu podia ter orado madrugadas e madrugadas. Sustenta aquelas viúvas. Sustenta aqueles viúvos. Sustenta os órfãos. Jesus, cessa essa praga lá. Eu não entrei nessa guerra pela Itália. O que está produzindo em mim? Arrependimento. Porque precisou a dor chegar próximo, em quem eu conheço e eu amo, para que eu pudesse olhar para a Espanha, para os Estados Unidos. E aí eu caí de vergonha. Por que, pastora, você caiu de vergonha? Porque, queridos, a gente se perde em tanta coisa. E eu não vou dizer que são coisas ruins, porque a minha vida é para o Senhor. Eu sou uma pessoa que lazer é uma palavra que quase não existe na minha vida. Tudo que eu faço é em razão do reino, ou estudando, ou ministrando, ou atendendo gente.
Mas naquele momento, faltou eu parar tudo que fosse necessário para amar quem eu não conheço. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito coisas que eu não fiz. Hoje nós estamos com um clamor na frente dos hospitais, mas desde março eu poderia ter ouvido Deus e ido para a frente dos hospitais. Então está produzindo em mim? Sim, íntima compaixão. Deus está me ensinando a amar em outro nível, a amar quem eu não conheço. Deus está me ensinando a amar aquele que, a ter empatia com a dor daquele que eu não sinto, porque está longe de mim. Então cada tribulação produz algo em nós, mas isso não apaga a minha identidade em Cristo. Isso não me faz esmurecer, isso me faz chorar e dizer: me ensina nesses dias, me faz ver o que eu não enxergo, me faz sentir o que a minha humanidade não me permite, me faz estender a mão quando eu não quero, me faz orar quando eu estou com preguiça, me anima para levantar numa madrugada quando o meu corpo quer dormir. Isso está me ensinando, me desafiando a ouvir o ID, a sofrer a tribulação, para viver o que estava do outro lado da margem, a querer dar alguns passos a mais com Ele. Eu não sei o que esses dias estão fazendo em você. Esses dias estão produzindo em mim amor de Cristo. O amor dele nunca faltou. Basta um olhar nos seus olhos e eu já me sinto perdoado. Tamanho é o amor. Esses dias estão me fazendo adorar Ele sem querer respostas. Última coisa que eu vou falar sobre fé. Eu não preciso de um grande sinal no dia da angústia. Eu não preciso ver o que Deus está fazendo no dia da angústia. Ele é Deus, eu sou a criatura. Eu não preciso de explicações. Eu me coloco no meu lugar e digo: Senhor, me ensina. Romper em fé, queridos, não é olhar para a circunstância, é não tirar os olhos dele. Eu vou ler com vocês, não precisa você abrir. 1 Reis 18, 41, 45 diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com chuvas e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Isso aqui era um dia mau na terra. Não era peste, mas o céu estava cerrado, não tinha chuva. O próprio Deus tinha cerrado o céu e tinha dado essa palavra a Elias: fecha o céu por 3 anos. E o céu foi cerrado. Mas houve um tratamento de Deus, um tempo oportuno de Deus. E aí Deus falou para o profeta: agora vai e ora para vir a chuva que eu vou liberar. Vai vir a chuva. Aí ele mandou o recado: olha, há um ruído que eu estou ouvindo. E falou para o servo: vai lá, sobe e olha a nuvem. Volta o incrédulo, porque quem não tem fé assim, ele vem com a má notícia. Volta o incrédulo, tem nuvem não. Ele falou: pois sobe 7 vezes. Ele tinha confiança em quem tinha mandado abrir os céus. Não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Aí ele subiu 7 vezes, processo, aperfeiçoamento.
7 vezes, 7 idas, processo, vai lá. Vamos ver se vai obedecer. Aí vem lá, ainda não estava bem tratado, porque se é eu que me manda subir 7 vezes, Jorge, valia. E aí na 7ª eu já estou voltando com a grande notícia, para ele não mandar subir de novo. Ei, a chuva está vindo, eu já venho profetizando, queimando no fogo. Mas ele ainda não estava bem tratado não. Veio e falou assim, ó, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A incredulidade é uma coisa absurda. 7 vezes mandou subir, a criatura ainda volta com uma má notícia dessa. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se é eu, já vem com rajada de língua. A chuva está chegando. E ele vem lá com a má notícia. Ai, o tamanho da mão de um homem. Mas o profeta tinha discernimento em quem mandou a chuva, em quem anunciou a chuva. E disse assim, ó, manda o rei pegar o carro e ir embora, senão vai ficar atolado. Tá vindo uma chuva. Isso era fé. Você não precisa de um grande sinal. Sabe por quê? Porque você tem um grande Deus. Ele não precisa te dar explicação. Ele não precisa responder suas perguntas. Ele pode. Você pede sinais. Me dá uma prova. Aí o crente fala assim, que passe um elefante branco na minha frente. É umas provas absurdas, sabe? Como se Deus tivesse obrigação de mostrar ou responder. Mas ele é bom, ele responde às vezes, né? Usa um profeta para falar essa frase comigo. Oh, Jesus. Põe Deus na parede. Eu vou hoje na igreja, mas o senhor tem que falar comigo. Ai, Senhor. Eu fico olhando assim. Falo, meu Deus, onde nós estamos afirmados, né? Mas ele veio. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta falou, é o que basta, a chuva está vindo. Eu não preciso de grandes sinais quando eu sei onde eu estou firmado. Quando você pensar que não, a chuva vem. Quando você pensar que não, a tempestade se acalma. Tudo o que Ele quer é que eu e você demos uma resposta nesse tempo. Humilhação, rendição, arrependimento, amor, adoração a Jesus. E segue andando. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Aqui não tem esses crentes. Não tem esses crentes frouxos no dia da angústia. Tem um crente que entende o dia mau e continua adorando. Tem um crente que discerne o dia mau, que não se sente privilegiado ou com falta de privilégio por causa da sua circunstância. Não. Nem sou privilegiado, nem estou deixando de ser privilegiado. Não tem a ver com o amor dele comigo. Tem a ver com aquilo que nós precisamos viver. Como você não se mostra frouxo no dia da angústia, eu quero te chamar para clamar como valente, corajoso. Mas ao mesmo tempo de coragem, sem medo, um coração quebrantado, humilde, rendido. Eu quero te chamar a clamar nessa noite. Nós vamos levantar um clamor em fé aqui. Eu não sei se você tem uma causa individual. Não tem problema que você abrace uma causa individual. Mas hoje nós temos uma causa coletiva. Por essa cidade. Nós não temos clamado por um. Nós não temos clamado só por nomes específicos. Também. Mas nós temos clamado por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul. Nosso coração tem se movido em íntima compaixão pelas cidades vizinhas que eu estou em contato e que não tem UTI, não tem hospital com suporte, não tem respirador e fica dependendo das vagas que Campo Grande oferece. E tem pessoas, filhos, criaturas, não importa, pessoas, agora não importa se é crente, o que é, não importa. A causa é uma só. Tem pessoas clamando, Deus me ajuda a respirar. Não conhece Jesus,
Mas agora a hora que o dinheiro não resolve, porque o ar ninguém compra, eles estão olhando para Deus, mesmo alguns sem conhecer Jesus, e estão dizendo: Deus, me ajuda a respirar. Então nós temos uma causa por Mato Grosso do Sul, por Campo Grande, nesse momento. Então eu quero te chamar a abraçar essa causa coletiva com esse entendimento de fé. Eu não preciso de um grande sinal, porque eu tenho um grande Deus. Eu só preciso discernir o processo em meio à tempestade, e Ele se levanta e manda quietar. Amém. Então nós vamos fazer um primeiro momento durante esse louvor. Você pode ficar sentado, você pode ficar de joelho. Se você já quiser ficar em pé, você pode também. Mas eu quero te explicar esse primeiro momento, alguns minutos, poucos minutos. Você vai alinhar o coração, e eu também. Deus, me perdoa se eu estou titubeando, se eu estou me perdendo, se eu estou deixando de crer, se eu estou desacreditando em quem eu sou. Me perdoa se a angústia, a depressão, o medo, a dor está me tirando do lugar que eu não devo sair, da minha fé. Alinha teu coração, se move de íntima compaixão e quebrantamento, e daí nós vamos de pé fazer um clamor ao nosso Deus. Nós vamos fazer um clamor ao nosso Deus. Se a sua fé oscilou, vacilou nesses dias, essa é uma ótima oportunidade de pedir perdão. Alinha. Com Ele não importa. Não importa. A reputação, ela não tem mais valor para nós. Nós não amamos mais a reputação. Nós só desejamos Ele, estar com Ele e agradá-lo. E no dia mau também, nós aprendemos o que precisamos, agradamos Ele e seguimos firmes na fé do que Ele já conquistou. Se você quiser fechar os teus olhos só para concentrar. Tu és Emanuel, Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Oh, vamos dizer com Tua glória, oh, com Tua glória sobre mim. Enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós?
com os meus irmãos nesse momento para aparar o nosso coração. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Deus. Ah, Pai, uma palavra tão conhecida em 2 Crônicas diz assim que se o Senhor fechar os céus e não houver chuva, ou se o Senhor ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se o Senhor enviar a peste entre o povo, o Senhor dá uma estratégia. O Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós nos humilhamos, Pai. Senhor, Pedro deixou escrito que o juízo vem primeiro para a igreja. Primeiro é para quem te conhece. O Senhor primeiro trata quem tem maior responsabilidade. Então primeiro, Senhor, nós nos humilhamos, alinhamos o nosso coração em pedido de perdão, em arrependimento, por tudo que nós poderíamos ter feito mais, melhor, te representado mais. Deus, eu me arrependo por todo o tempo perdido, por toda hora desperdiçada, por toda a preguiça de me dedicar mais. Eu me arrependo, Senhor, pelas madrugadas que eu não passei na Tua presença. Eu me arrependo, Senhor, por não ter vindo mais vezes para a igreja nos dias da pandemia. Eu me arrependo, Senhor, por não ter orado mais vezes no meu altar secreto em casa. Eu me arrependo, Senhor, por não ter abraçado mais a causa do aflito, do necessitado. Eu me arrependo, Senhor, pela igreja, não pela placa. Independente de quem pecou, eu tomo o pecado, Senhor, da igreja, dos ministros, dos homens e mulheres de Deus comissionados para a missão. Eu me arrependo, Senhor, por todos que são convertidos e têm alianças com o Senhor, e que nesse tempo não demos resposta. Eu me arrependo, Senhor, pela idolatria. Eu me arrependo pelo roubo. Eu me arrependo, Senhor, pela pedofilia, pelos abusos sexuais. Eu me arrependo pela imoralidade. Eu me arrependo pelo adultério. Eu me arrependo pela hipocrisia. Eu te peço perdão, Senhor, porque a igreja é chamada para ser luz e sal. Em muitos momentos nós não estamos salgando, estamos sendo insípido. Em muitos momentos nós não estamos brilhando o Senhor. Deus, eu me arrependo, Senhor, pelo pecado do mundo. Eu me arrependo pela zombaria que tem sido feita do Senhor, especialmente nessa nação. Eu me arrependo, Senhor, por aquilo que tem sido exposto, vituperado da Tua cruz no Rio de Janeiro, nos carnavais. Eu me arrependo pelos sacrifícios. Eu me arrependo pelas blasfêmias. Eu me arrependo, Senhor, pela corrupção nas crianças. Eu me arrependo, Jesus, pelos abortos, pela liberação em tantos países para sacrificar Moloque abertamente. Eu me arrependo, Senhor, pelo amor de muitos que esfriou. Eu me arrependo pelo amor da igreja que esfriou. Eu me arrependo pelo meu amor, que não foi sensível o bastante, que não foi sensível o suficiente. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Jesus, porque a nível do planeta
temos nos importado pouco ou quase nada. Eu te peço perdão pela insensibilidade, por colocar causas egoístas e pessoais acima das causas coletivas. Eu me arrependo, Senhor, pela divisão, pelas guerras de placa contra placa de igreja, enquanto as causas são muito maiores e além. Eu me arrependo pelo egoísmo, pela falta de amor, pela insensibilidade à dor do outro. Aradagastorie, Iore Maria Soye. És o pão do céu, Aie. Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Nos humilhamos, Tu és o nos pão humilhamos. do céu, o Deus Emanuel. Reconhecemos a nossa humanidade, fraquezas, pecados. Enche-me Aceitamos o confronto. pra Te peço perdão pelos momentos de intimidação e medo, pelos momentos de insegurança, falta de confiança, Tu tens por toda as murmuração, palavras de por todas as pessoas que nesse tempo estão com raiva de Deus, estão colocando Deus na prensa, por todas as pessoas que estão se sentindo injustiçadas, por todas as pessoas que estão julgando famílias, pessoas, igrejas. Eu te peço perdão, Senhor, porque o amor me constrange nesse tempo. Mas, Senhor, essa palavra tem uma promessa também. Diz que se nós nos humilharmos, buscarmos a Tua face, nos convertermos dos maus caminhos, aqui diz que o Senhor ouvirá dos céus. O Senhor ouvirá o clamor dos céus, que o Senhor vai perdoar os pecados e o Senhor vai sarar a terra. E nesse tempo nós precisamos de cura para a nossa terra. Nós precisamos de cura para Campo Grande. Nós precisamos de cura para Mato Grosso do Sul. Nós precisamos de cura para o Brasil. Nós precisamos de cura para os Estados Unidos. Nós precisamos de cura para outras nações que estão sendo afetadas por essa peste. E agora, Deus, nós vamos clamar ao Senhor, humildemente, mas confiante, reconhecendo que somos pó, mas sabendo quem é o Senhor. Ranor da Suri da Gachuri da Labassuri.